Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Mike, para mais uma videoaula de revisão para o nosso vestibular deste ano, tá certo? Pessoal, tenho uma novidade para contar para vocês. A partir da semana que vem, eu acho que a semana que vem, eu vou ver direitinho como é que tá a agenda, tá? Para a gente fazer a nossa primeira live. Nessa live a gente vai resolver questões onde nós vamos analisar, né, a matriz curricular de física, tá? E dentro da matriz curricular nós vamos analisar as questões dentro das habilidades e competências existentes no Enem, tá? Então vai ser uma live diferente dessa que a gente faz agora. Lógico, a gente vai resolver questões, só que agora a gente vai discutir cada questão na live, as habilidades e competências dentro da matriz curricular de física, tá? Para você fazer seu vestibular, para você ver como é que o Enem elabora, como é que ele trabalha com as questões, como é que ele pode cobrar nas questões desse ano, tá bom? Então vai ser uma live diferente. Diferente entre aspas, né? As questões nós vamos resolver, só que agora analisando as habilidades e competências, tá? Então, na videoaula de hoje, nós vamos fazer o item 6, né? O item 6, muito importante, né? Para o Enem, as questões passaram a ser item agora, não podemos esquecer, tá? O item 6 do nosso material de revisão, tá certo? Após a vinheta, a gente começa a nossa resolução do dia da videoaula de hoje, tá bom? Vamos lá então, pessoal? Olá pessoal, mais uma vez aqui professor Mike, não se esqueça, olha lá, de se inscrever no nosso canal, né? Ative o sininho aí para quando a gente for montar a nossa live você receber as notificações, tá? Compartilhe o nosso trabalho, tá? Vamos lá então, a questão de número 6, né? O item de número 6, não podemos esquecer, é uma questão de ótica, né? Só que agora ela fala sobre a associação de espelhos planos, né? E uma das associações de espelhos planos que nós temos é a chamada associação angular, né? Que é quando os espelhos eles formam entre si, né, um ângulo de abertura entre eles, tá certo? Nós temos dois tipos de associação de espelhos planos. Nós temos a associação paralela, né, onde um espelho fica de frente para o outro, você coloca um objeto entre eles, né? E aí você vai observar, que são formadas infinitas imagens entre os espelhos, não. Em cada espelho, né? São formadas infinitas imagens desse objeto entre os espelhos, né? Nos espelhos de um modo geral, tá? Você tem a associação, você coloca um espelho de frente para o outro, põe um objeto no meio. Nesse espelho vão formar infinitas imagens desse objeto. Nesse espelho irão ser formadas infinitas imagens desse objeto. Tá? E a outra associação que nós temos, que eu vou colocar aqui para vocês, né, é a associação angular. Deixa eu ver a corzinha da caneta, tá aqui. Né? Então eu tenho um espelho aqui. Vou chamar esse espelho de espelho 1. Né? Eu tenho outro espelho aqui. Vou chamar esse espelho de espelho 2, né? E nós vamos colocar um objeto entre esses espelhos, né? Vamos colocar aqui um objeto A entre esses espelhos. Tá bom? O que diz a associação angular? Esses espelhos, eles vão formar entre si um ângulo alfa entre eles, tá? E vou colocar um objeto entre esses espelhos. Então, a associação angular diz, né, que o número de imagens formadas é dada por uma equação. Né? Quando a associação é em paralela, não precisa ter equação nenhuma. Serão formadas infinitas imagens. Certinho? Mas quando a associação é angular, existe uma equação para se obter o número de imagens. Será 360 graus sobre o ângulo entre os espelhos menos 1.
tá? Então a gente vai utilizar essa equação aqui para determinar o número de imagens formadas desse objeto em ambos os espelhos, né? Com os dois formando um ângulo alfa, qual será o número de imagens que nós vamos conferir entre esses espelhos, tá certo? Bom, pessoal, uma coisa importante a gente saber o seguinte, que essa equação ela só será usada quando você tiver um único objeto entre os espelhos. Um único objeto, tá? Se você tiver mais de um objeto entre os espelhos, aí você vai precisar fazer uma continha matemática, né, para saber quantas imagens serão formadas por um só, tá? Então essa equação, né, ela é utilizada apenas para um objeto, vou botar aqui para cima, tá? Um objeto apenas para um objeto entre os espelhos. Pronto. Os espelhos. Se você tiver mais de um objeto entre os espelhos, aí a gente tem que fazer uma continha matemática para determinar o número de imagens de um único objeto, tá bom? Que é o caso desse item 6. Olha só. Com 3 patinadores colocados entre 2 espelhos fixos, um diretor de cinema consegue uma cena onde são vistos no máximo 30 patinadores. Tal cena é possível se o ângulo entre os espelhos for de quanto? Então, olha só. Você tem o seguinte. Você tem os espelhos, né? Então, aqui eu tenho o espelho 1. Aqui eu tenho o espelho 2. Certo? E entre esses espelhos, formando o ângulo alfa, você vai colocar 3 patinadores. Certo? E quando são colocados 3 patinadores, serão formadas, no total, 30 imagens. Certo? Perceba que esta equação aqui que a gente acabou de ver, sobre alfa menos 1, só é aplicado para quando você tiver um único objeto entre os espelhos. Tá? Então você vai ter no total aí 30 imagens. Agora tem um raciocínio aí, né? Qual é o raciocínio que a gente tem que ter? Se são formadas 30 imagens no total, significa que dessas 30 imagens, 3 são os próprios patinadores, né? Então esse diretor de cinema, ele precisa de no máximo 30 imagens. Mas só que dessas 30, 3 são os próprios patinadores, né? Então, vou colocar aqui do ladinho. Só que dessas 30 imagens, 3 são os próprios patinadores. Beleza? Portanto, então, esses 3 patinadores formam juntos 27 imagens. Confere? Ele precisa de 30, só que desses 30, 3 é os próprios patinadores, certo? Só que desses 3 patinadores, então, 27 são imagens, né? Então, na verdade, desses 3 patinadores, 27 são imagens. Confere? Então, esses 3 patinadores juntos vão formar entre os espelhos 27 imagens. Ora, se essa equação é utilizada para um único objeto entre os espelhos, o que a gente conclui então? Que se esses 3 patinadores juntos formam 27 imagens, significa então que um patinador vai formar quantas imagens? Todo mundo concorda que um patinador vai formar 9 imagens.
Beleza, pessoal? Né? Tá aqui do ladinho, né? Vou puxar para cá que eu fiquei aqui na frente. Então, um patinador, ele vai formar 9 imagens, né? Então aqui, esse cara forma 9 imagens, esse cara forma 9 imagens, esse cara forma 9 imagens, 9 vezes 3 são as 27 imagens formadas, né? Juntando com os 3 patinadores, você vai ter 30 imagens que o diretor de cinema pretende. Tá bom? Agora sim eu posso aplicar a equação, né? Então eu vou aplicar agora n é igual a 360 graus. Já está aqui, né? Vou deixar já aqui do lado, ó. Então agora aplicando essa equação, o número de imagens de um único objeto só, 9, é igual a 360 graus, né? Sobre alfa menos 1. Tá ok? Agora, pessoal, é só continha matemática, né? Só álgebra, tá? Não posso passar esse alfa para cá multiplicando, tá certo? Por quê? Porque esse menos 1 tá aqui, ó. Então, primeiro eu tenho que passar o menos 1 para lá. Então, eu vou passar primeiro esse menos 1, outro lado, somando. Então, vai ficar 9 mais 1 é igual a 360 graus sobre alfa, né? 9 mais 1, 10. 10 é igual a 360 graus sobre alfa. Agora sim já posso passar o alfa para lá multiplicando, né? Portanto, 10 alfa é igual a 360 graus. Portanto, alfa é 360 graus sobre 10. Né? Posso cortar aqui e aqui, divido como números normais. Então, 36 por 1 vai dar 36 graus. Portanto, né, para que o diretor de cinema com 3 patinadores queira 30 patinadores, ele vai precisar que o ângulo entre os espelhos seja de 36 graus. Letra C de casa. Tá certo, pessoal? Olha só. Não se esqueça, né, de se inscrever no nosso canal, tá certo? De dar um like, de compartilhar o nosso trabalho, tá? E não se esqueça, presta atenção, semana que vem vou estar agendando a minha live, vão aí observando nas redes sociais, né? Ou aqui mesmo no YouTube, se inscreve no canal, porque aí quando a gente for agendar a live pelo YouTube, né, você será notificado se você se inscrever no canal e apertar no sininho aí. Tá certo, pessoal? Bom, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês esta semana, nessa videoaula, tá certo? Semana que vem a gente faz a nossa live e aí depois continua a resolução da nossa lista de atividades, a nossa lista de revisão. Pessoal, só um aviso também, né? O pessoal aí do curso de eletromagnetismo, a gente deu uma parada por enquanto, para a gente trabalhar com os meninos do Enem, para quem vai fazer o Enem, tá? Para quem vai fazer vestibular. Após os vestibulares, após o Enem logo, né, a gente retoma o nosso curso de eletromagnetismo para você que está aí no nível superior, né, e está precisando do curso de eletromagnetismo. A gente está montando o curso completo, tá? Já tivemos algumas aulas, tivemos que dar essa parada justamente para revisar o Enem com a galera que vai fazer o Enem, para quem vai fazer vestibular também, tá certo? Não só o Enem, mas para quem vai fazer qualquer outro vestibular, tá certo? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula. Falou, pessoal. Tchau, tchau.